Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para trabalharmos aqui alguns aspectos relacionados à morfologia. A morfologia é uma das partes iniciais da gramática e é aquela parte que eu digo geralmente aos alunos. Começa pela morfologia, meu filho, vai lá, começa pela morfologia, pelo conhecimento das classes de palavras, para daí sim adentrar a sintaxe. Muita gente faz o caminho inverso, muita gente quer começar já da sintaxe, quer ir lá, separar sujeito e predicado, mas acaba se perdendo, acaba se confundindo, vai ter mais dificuldade. Sabe por quê? Porque não passou pela morfologia. Então é necessário passar pela morfologia para entender a sintaxe? Não é necessário, eu digo, é fundamental, é dever. Passe pela morfologia para daí sim falar um pouquinho sobre sintaxe, tá? Então vamos pensar o seguinte, a morfologia ela vai se dividir em processo de formação de palavras e classes de palavras. Então a gente vai ter um conteúdo de processo de formação que não é muito frequente, por exemplo, para a banca CESP-UNB. No entanto, para alguns concursos de carreiras policiais mais regionais, as bancas geralmente pedem esse tipo de tópico. E é leve, é tranquilo, como você pode depois acompanhar. Agora, quando a gente tem as classes de palavras, a pessoa pensa o seguinte, morfologia só tem duas coisas, processo de formação e classe de palavras. Só que se esquece de que classes de palavras a gente vai dividir em 10 categorias. Então eu tenho 10 classes de palavras. Claro que umas são mais importantes que outras, não diria mais importantes, mas recebem um pouco mais de destaque. Todas elas são necessárias, todas elas são importantes, mas algumas a gente destaca porque é um conteúdo mais frequente em prova, tá? Bom, vamos começar por aquela que é o carro-chefe, aquela classe de palavra que lidera, que puxa ali a fila, que é o tal do substantivo. O substantivo, ele vai funcionar depois lá na sintaxe como elemento nuclear de objeto, elemento nuclear de complemento nominal, elemento nuclear de sujeito, não só ele, tá? Mas ele funciona muitas vezes. Então, qual é a principal característica, a principal função aí do substantivo? Ele trabalha com essa ideia de nomeação, ou seja, ele nomeia as coisas, ele nomeia tudo. Tudo aquilo que nós, caneta, quadro, tudo isso é representado, melhor dizendo, por um substantivo. Então, nós utilizamos o substantivo para nomear tudo. Por exemplo, mulher, substantivo que designa o sexo feminino. João é o nome de uma pessoa em particular. Salvador, o nome de uma região. Pedra, o nome de um ser inanimado, né? Você às vezes taca nas pessoas. Então, veja, a gente nomeia. O substantivo, ele faz isso. Lógico que a gente vai separar o substantivo em algumas categorias, eu diria, em algumas subcategorias. Só que não vamos apresentar ele agora, tá? Não vou apresentar ele agora não. O que a gente vai fazer? Vou só mostrar para você o que é o substantivo para que você entenda. A gente vai passar pelas 10 classes de palavras. Por exemplo, nós temos alguns substantivos que são denominados próprios, comuns, coletivos, porque cada um nomeia, só que nomeia um grupo de coisas. Por exemplo, o substantivo próprio, a gente chama de substantivo próprio, aquele substantivo que é utilizado para nomear pessoas, localidades, tudo aquilo que vai o quê? Com letra maiúscula. Maria. Então, a Maria é uma pessoa, uma mulher, enfim, eu preciso de uma letra maiúscula, porque o nome dela é representado por um substantivo próprio. Agora, um substantivo comum é aquele que, ó, ele é comumzinho, ele não precisa de letra maiúscula, não. Ele nomeia um objeto, nomeia um ser específico que não seja uma pessoa, que não seja um ser humano. Mas, ó, maçã. Ó, letra minúscula, maçã, aquela fruta maravilhosa que você gosta, então nomeia, substantivo comum, letra minúscula. Agora, o coletivo, ele vai dar o nome para um grupo de seres. Então, por exemplo, eu tenho aqui manada. Manada do quê? Manada é um grupo de elefantes, por exemplo. Então, esse grupo de elefantes é representado por um substantivo coletivo que designa esse nome como manada. Então, perceba, tudo aquilo que tem nome, a gente diz que é um substantivo, a gente nomeia, o substantivo ele faz isso, nomeia as coisas, beleza. Ele vai ser um elemento central, o substantivo. A partir dele, a gente vai ter outros elementos ligados ali a ele. Por exemplo, artigo. O artigo é a nossa segunda classe de palavras.
Para que serve um artigo? O artigo, ele define ou indefine quem? O nosso substantivo. Ele acompanha esse substantivo, ele concorda com esse substantivo em gênero, concorda ali em número. Então, ele pode ser definido ou indefinido. Por exemplo, a é o nosso artigo acompanhando mulher. A mulher. Então, é o nosso artigo que acompanha o substantivo. Ou uma mulher. É o nosso artigo que também acompanha aí o substantivo. Então, existe essa ideia de concordância. Por quê? Lembre-se o seguinte, o substantivo ele vai ser sempre elemento central. Ele é o sol, sabe? Ele ilumina tudo. Os outros elementos se ligam a ele e acabam concordando com ele. Então, o artigo é um desses elementos que acompanha o substantivo, concorda com ele e serve para definir ou indefinir o substantivo que ele acompanha. Uma característica importante do artigo é essa daqui, ó, de ser substantivador. O que é isso, professora? Você inventou esse negócio? Inventei. Substantivador. Ele vai fazer o quê? Ele vai substantivar algumas palavras. Como assim? Veja só. O artigo não é a classe de palavra que acompanha o substantivo, portanto, ele só acompanha o substantivo, ok? Agora, se eu tenho, por exemplo, essa construção, ó. O falar da mulher é irritante. Você vai falar, professora, falar aí é verbo, não nesse caso. Por que não nesse caso? Porque quem está aqui com ele, ó, é o nosso artigo. Então, nesse caso, essa classe de palavra que era um verbo, deixa de ser um verbo, porque o artigo exerce a sua função de substantivador, transformando em substantivo. O falar da mulher é irritante. Então, esse falar aqui passa a ser substantivo. E o artigo, ele faz isso com adjetivo, o artigo, ele faz isso com verbo, ele faz isso com várias classes de palavras. Com advérbio, ele transforma qualquer uma em substantivo, ok? Então, olha só, a gente vai ter duas categorias, artigo definido e artigo indefinido. Os definidos são o, a, os, as, singular e plural, e os indefinidos, um, uma, uns, umas. Só isso, professora? Só isso nesse momento. Saiba que a gente tem mais informações aí acerca do artigo, mas deixa para a hora de falar do artigo em particular, tá? Agora, uma terceira classe de palavra que vai acompanhar aqui, ó, que pode, melhor, né, acompanhar o artigo é o adjetivo. Qual é a principal característica aí do adjetivo? Essa daqui, ó. Ele é termo qualificador. Ou seja, ele qualifica quem? Vamos colocar aqui, ó. Ele qualifica o substantivo que ele acompanha. Então, eu tenho o artigo que acompanha e concorda. Eu tenho o adjetivo que vai acompanhar e também concordar com esse substantivo em gênero e número. Então, essa ideia, lembre-se, sempre o substantivo é elemento nuclear e aí eu tenho outros elementos ligados aí a ele, tá? Por exemplo, árvore grande e encorpada. Ó, a árvore é o nosso substantivo. Grande tá ligada à árvore, tá dando uma característica, uma qualificação à árvore. Encorpada também tá ligada à árvore, tá dando uma característica, uma qualificação, um atributo da árvore. Só que muita gente acha que qualificador, quando eu penso em adjetivo qualificador, são só coisas positivas. Não, uma qualificação algumas vezes ela pode ser pejorativa, ela pode ser negativa. Olha o exemplo, pessoa é o nosso substantivo. Arrogante, a pessoa, besta, ó, mais um atributo. Não é o melhor dos atributos aqui, os melhores não são esses aqui. Mas enfim, veja que a qualificação ela pode ser também no sentido pejorativo. Nunca pense, qualifica, bonito, né, inteligente. Não, podem ser elementos também negativos, ok? Então o adjetivo vai fazer isso aqui. Agora, existem outras classes de palavras ligadas aí ao substantivo, eu já vou chegar nelas, mas a gente tem que falar um pouquinho agora aqui do advérbio. Advérbio é a nossa quarta classe de palavra. E vai ser o quê? O advérbio é um termo que nós denominamos como termo modificador. Modificador. Por que termo modificador? Porque ele vai modificar outras três classes de palavras. O adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, ele modifica
pode estar acompanhando um outro advérbio modificando, um verbo ou um adjetivo. Essas 3 classes de palavras. Sem contar que o advérbio também ele pode modificar expressões, pode modificar estruturas, pode modificar um parágrafo inteiro. Calma, a hora que a gente for falar de advérbio, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Quero que você note aqui comigo. Por exemplo, João gritou intensamente. Veja que esse intensamente aqui está ligado ao gritou, que é o nosso quê? Gritou aqui é o nosso verbo. João gritou como? Intensamente. Intensamente é o nosso advérbio de modo. Por quê? Porque o advérbio ele vai se separar também com algumas nomenclaturas, dependendo daquele elemento semântico que ele traz, dependendo da intenção ali apresentada por ele. Então ele vai trazer aqui uma ideia de modo. Ó, tá modificando quem? Tá modificando o verbo. Só que não para por aí não, a gente tem mais exemplos. Veja só aqui. João é muito preguiçoso. O que eu tenho aqui? Eu tenho muito. Tá modificando o verbo? Não, o muito tá aqui, ó, no preguiçoso. João é muito preguiçoso. Quer dizer, ele não é simplesmente preguiçoso, ele é muito. É um advérbio do que aqui? De intensidade. Porque eu estou intensificando aqui a preguiça do João, tá? Olha o de baixo. João mora bem perto. Olha o bem aqui. Tá intensificando o perto, que é o nosso advérbio. Então eu vou ter aqui elementos, ó, o muito, o bem, o intensamente, são todos elementos que modificam outros termos. Então o advérbio ele faz isso. Ah, que tipo de advérbio a gente tem? Tempo, modo, lugar. Aí no seu material você tem até alguns exemplos para que você acompanhe. Mas a gente tem várias circunstâncias. O advérbio ele pode trazer várias circunstâncias, vai depender sempre do contexto. Agora, a próxima classe de palavra, ela é muito importante, principalmente para a parte de sintaxe. Preposição vai aparecer em quase todos os momentos. A preposição, ela nada mais é do que um conectivo. O que é um conectivo? Um conectivo é um elemento que vai estabelecer uma relação de sentido, ou entre termos, ou entre orações. Com a preposição, é mais comum que exista uma relação de sentido entre termos, tá? E não entre orações. Quais são as preposições? 18. A ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, per, operante e sobre, trás. Exatamente. Todas essas aí. Tem até musiquinha sobre isso daqui, né? Mas agora não dá para cantar. Na aula de preposição a gente canta a música da preposição, prometo. Agora, é necessário que a gente saiba que você identifique essas preposições para saber, por exemplo, o que ela pode introduzir. Vamos destacar aquelas que são mais cobradas? A, com, de, em, para, por. Essas são as mais cobradas. Você tem que saber, por exemplo, que ela introduz um objeto indireto, tá vendo? E tá lá na sintaxe. Mas eu tenho que passar aqui por esse entendimento da morfologia para conseguir identificar lá. Ela introduz um complemento nominal, ela acompanha ali, introduz também o nosso agente da passiva. Então ela aparece em várias circunstâncias lá na sintaxe, estabelecendo relação de sentido entre termos em uma oração, beleza? Aqui é a nossa preposição. Agora, tem mais informação sobre ela? Tem, por exemplo, tenho medo do escuro. Olha só essa relação. Medo do escuro. Sorá, mas aí é do, não é de. Ô, cabeçudo, a gente tem o quê? Medo de o escuro, certo? Junta o de e o artigo vira do. Então, quem pede a nossa preposição aqui, ó, é a nossa palavrinha ali, o nosso substantivo medo. Então, veja, a preposição ela estabelece essa relação de sentido entre medo e escuro. Por quê? Porque a preposição ali é uma exigência do termo, percebeu? Então, a preposição é fundamental. Agora, nossa sexta classe de palavra aqui é a tal da interjeição. Sorá, interjeição nem cai muito, né? Dificilmente, mas tá ali entre as classes de palavras, então a gente tem que dizer, falar o que ela é. O que é interjeição? A interjeição ela está ligada ao aspecto da emoção. E eu vou além, eu vou dizer que ela está ligada também à tal da pontuação. O que é isso? A interjeição é essa emanação emotiva. Por exemplo, socorro, e esse socorro com o nosso ponto de exclamação. Quando é que as pessoas dizem isso? Numa situação de risco. Oba! Em que momento as pessoas dizem isso? Em uma situação de felicidade, alegria, de contentamento. Nossa! Quando é que as pessoas dizem isso? Uma situação de espanto, de susto, de incredulidade. Então veja, dependendo do contexto emotivo, dependendo da situação,
é uma interjeição diferente. Claro que tem algumas interjeições mais pesadas, né? Você bateu o carro e aí saiu o cara e você falou o quê? Exatamente. Dependendo do momento ali, né, da euforia do momento, a gente utiliza até umas palavras que não são muito legais aqui na interjeição. E elas refletem o quê? O nosso estado emocional. Por isso que é reflexo de emoção. Então, ó, sexta classe de palavra, ainda faltam 4. Vem comigo que a gente vai continuar. Veja só. A próxima classe de palavras é aquela do numeral. O numeral é uma classe de palavras que não aparece com muita frequência. A gente vê pouco em prova, mas às vezes ele dá as caras, então é necessário que a gente saiba do que se trata. O numeral é aquela classe de palavra que vai expressar a ideia de quantidade, ideia de ordem. A ideia transmitida por essa classe de palavras já está no próprio nome, numeral. Então a gente vai ter algumas subdivisões também? Claro que teremos. Teremos, por exemplo, cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário, coletivo. Cardinal é aquele mais fácil, que todo mundo conhece. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai. A ideia do ordinal é de ordem, o nome já diz, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. O multiplicativo, o dobro, o triplo, o quádruplo. Então nós temos essa ideia de multiplicação de termos. Fracionário, metade, 2/4, 1/3, 1/5. Muitas vezes aparece até, né, com a representação numérica, o número mesmo, e não a escrita desse número. Então, mas e se aparecer daquele jeito, professora? Pode? Algumas provas até trazem, alguns textos até trazem isso daqui, mas eu tenho que saber que corresponde ao numeral. O coletivo, dúzia, cento, milhar e por aí vai. Ó um exemplo aqui para que você veja como é que o numeral também, inclusive, acompanha esse substantivo. E algumas vezes, ó, como é o caso aqui desse cardinal, ele pode estabelecer uma relação de concordância. As duas meninas são bonitas, então duas concorda com meninas, é um numeral que indica a quantidade. Se fossem meninos, seria os dois meninos são bonitos. Então eu teria ali uma concordância, uma troca. Há alguns números, principalmente aqui entre os cardinais, alguns só, é que estabelecem uma ideia de concordância. A maioria não. No entanto, existe essa ideia sim, beleza? Então essa aqui é a nossa sétima classe de palavra. Vem comigo, olha só, essa daqui é a classe de palavras da conjunção. A conjunção é uma classe de palavras mega importante, porque ela também funciona como conectivo. Então é igual a preposição, parecido com a preposição. A preposição ela é mais utilizada para estabelecer uma relação de sentido entre termos. Agora, a conjunção ela é mais utilizada para estabelecer uma relação de sentido entre orações. Por exemplo, nós teremos dois tipos de conjunção. Teremos a conjunção, ou melhor, as conjunções coordenativas, que são aquelas conjunções utilizadas em orações independentes, mas são independentes em um aspecto, no aspecto sintático, tá? Não é no aspecto semântico, não. Então, existe uma independência sintática. Uma é independente da outra, não tem nada que complete a outra, nada disso. Elas são independentes. Por exemplo, ele acordou cedo, mas chegou tarde. Então, aqui eu tenho mas, a minha conjunção coordenativa, e eu tenho duas orações. Ó, acordou é o meu verbo, chegou é o meu outro verbo. Então, ela está estabelecendo uma relação de sentido entre essas orações. Quando essas orações são independentes, que é esse caso aqui, por exemplo, chegou tarde, precisa de alguma informação a mais? Não. Sintaticamente tá ok? Tá ok. Verbo intransitivo, adjunto adverbial de tempo, sujeito oculto, não precisa de nada. Ele acordou cedo. Precisa de alguma informação aqui? Mais alguma? Não. Acordou meu verbo, ali o cedo, ele, não precisa de nada. Quer dizer, elas são independentes sintaticamente. Mas numa relação semântica, ó, esse mas colocado aqui estabelece essa relação do quê? De adversidade. Então, a conjunção faz com que eu identifique essa relação. A conjunção faz isso. Ou então, a conjunção ela pode ser subordinativa. É aquela que aparece com as orações que são dependentes sintaticamente, as tais subordinadas. Por exemplo, ele chegou no horário, embora
tenha chovido. Veja como existe aqui uma relação de dependência. De qual oração? Dessa daqui. Embora tenha chovido. Basta? Não. Você percebe, calma aí, embora tenha chovido, embora... O quê? O que que é embora tenha chovido? Ah, ele chegou cedo, embora tenha chovido. Ah, quer dizer que essa oração estabelece uma ideia de concessão com relação a essa. Aquela ali é a nossa subordinada. Ela precisa da outra oração para que o sentido dela seja criado. Então, existe uma dependência sintática aqui, tá? Dessa oração. Agora, essa conjunção é que vai dizer para a gente qual é a relação que se estabelece, nesse caso de concessão. Então, existem dois tipos, as coordenativas e as subordinativas. As coordenativas nas orações coordenadas, as subordinativas nas orações subordinadas. Quer alguns exemplos? Está aqui, ó. Mas, porém, e, ou, portanto, o que, o como, o embora, o conquanto, o se, o que. Duas vezes o que? Sim, ele pode ser coordenado, ele pode ser subordinado. O quando, aqui uma mistura, né, de coordenação e subordinação. E existem várias, sem contar que existem as locuções conjuntivas. Mas depois a gente vai tratar sobre isso daí, beleza? Fechou aqui? Agora, vem comigo porque não acabou, não acabou. Temos ainda a nossa 9ª classe de palavras, que é aquela do pronome. Pronome. Essa daqui é muito importante, você tem que saber essa daqui. Por que que é importante? Ela vai ter duas funções, ela tem duas funções. Ou ela acompanha ou ela substitui o nome. O pronome acompanha ou substitui o nome. E a gente divide, ó, em algumas categorias. Pessoal, nossa, tem tudo isso de pronome? Tem mais. Eu posso dizer que eu tenho o pessoal do caso reto, o pessoal do caso oblíquo, temos o pessoal, no caso do pronome de tratamento, nós temos o pronome que é parte integrante. Então, veja, a gente tem aqui várias possibilidades ainda de pronome, tá? Então, o pronome pessoal ele ainda vai se dividir em outras categorias. Ah, mas qual delas é a mais importante? Todas elas são importantes, mas a gente tem algumas que são mais cobradas. O caso do pronome pessoal, principalmente o caso oblíquo aqui, é uma cobrança constante da banca. Com relação ao relativo, também, porque ele vai estar lá nas subordinadas adjetivas. Então, a gente tem algumas categorias que são mais cobradas. E a gente vai analisar depois isso daqui com calma. Vamos colocar um exemplo em uma oração. Por exemplo, a minha mãe chegou. Então, veja, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter um pronome que está acompanhando o nome. A minha mãe chegou. A minha, aqui, ó, minha possessiva, concordando com mãe, está acompanhando. Mas pode substituir. A minha mãe chegou, a sua ainda não. Ainda não. O que eu vou ter aqui, ó? A sua quem? A sua mãe. Nesse caso, esse pronome está substituindo. Aqui está acompanhando, aqui está substituindo. Então, veja que o pronome ele faz isso daí, ele tem essas funções. Então, eu tenho que pensar nessas possibilidades. Então, todos esses fazem isso, alguns fazem com mais particularidade, com algumas particularidades, outros com mais simplicidade nas suas construções, mas a gente vai olhar cada um deles com bastante calma, ok? E para finalizar, a nossa última classe de palavra, que você já deve estar se perguntando, né? Não vai falar? Não vai falar? Claro que vai falar. Do quê? Dos verbos. Classe de palavra dos verbos ou do verbo, né? Vamos pensar o seguinte, o que é? O verbo é tudo aquilo que vai indicar a ideia de ação, de estado ou de fenômeno. Fenômeno o quê? Meu filho, fenômeno da natureza, fenômeno natural, choveu, relampejou, trovejou, é isso daqui. Os verbos, a gente vai dividir verbo em algumas flexões. As flexões são 4, só que a gente vai agrupar essas flexões. A gente vai deixar, por exemplo, número e pessoa, tempo e modo. Ah, professora, por que você está agrupando assim? Não sou eu que estou agrupando assim. Esse agrupamento ele já existe. Verbo a gente vai flexionar em número e pessoa, e tempo e modo. São 4 flexões, mas que na verdade em 2 construções a gente consegue identificar. Por exemplo, a ideia de número e pessoa está relacionada aqui com o pronome, está relacionada aqui ao pronome. Por exemplo, olha só, eu falo, quer dizer, aqui
eu tenho o pronome e pela terminação do verbo eu consigo identificar número. Número corresponde a singular ou plural. E a pessoa, que é o caso do pronome representando aqui. Por exemplo, eu falo, eu sei que corresponde à primeira pessoa do singular. Tu falas, segunda pessoa do singular. Ele fala, terceira pessoa do singular. Nós falamos, quarta pessoa. Claro que não, só vai até a terceira pessoa. Terceira pessoa, primeira, segunda, terceira do singular. E aí a gente vai ter primeira, segunda e terceira pessoa do plural para cada um deles também. Então a gente só tem aqui 3 pessoas, cada uma delas com uma representação no singular e no plural. Como é que eu vou saber o verbo, como o verbo está conjugado? Você vai olhar justamente a desinência. Tu falas. Se eu digo assim, mas bah, tu falas como um gaúcho, tchê. Falas. Como é que eu vou saber qual é a conjugação? Opa, tu falas, terminação vai me dizer que é a segunda pessoa, porque é o tu. Se é a segunda pessoa e é o tu, opa, já sei que é singular, então eu tenho a segunda pessoa do singular. A desinência é que vai me indicar. Então, automaticamente, identifico o número, já identifico a pessoa. Por quê? Porque a gente vai ter aqui ainda a ideia de tempo e modo. O verbo também tem tempo e modo. Como ideia de tempo e modo? Tempo, porque eu vou ter pretérito, presente e futuro. Ideia de tempo. O tempo do verbo a gente só tem 3. Claro que em algumas categorias a gente tem uma divisão. Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, beleza. Só que a gente só tem 3 situações temporais. Ou as coisas, olha, pensa comigo, ou as coisas já aconteceram, ou as coisas acontecem, ou as coisas acontecerão, certo? Já assistiu o filme De Volta para o Futuro? Então, meu filho, é passado, é presente, é futuro. É só isso. Só que a gente não fala passado, a gente fala o quê? Pretérito, tá? Agora, a ideia de modo, ela é um pouquinho diferente. Identificar o tempo, ok, né? Se a coisa já aconteceu, se tá acontecendo naquele momento, se vai acontecer, beleza. Agora, a ideia de modo é um valor também carregado, que é trazido aqui por esse termo, por esse verbo. Por exemplo, um verbo no indicativo é aquele que vai trazer sempre certeza. Eu faço atividade física. Você tem dúvida que eu faça atividade física? Não, eu estou dizendo a você, eu faço. É certeza. Agora, quando eu tenho um subjuntivo, eu tenho a ideia de incerteza, de dúvida. Se eu fizesse atividade física, quer dizer, sabe se eu faço ou não? Eu já não sei. Se eu fizesse, fiquei um pouquinho na dúvida. Então, eu já tenho aí um modo subjuntivo. Agora, eu também tenho o modo da ordem, que é aquele do comando. Faça exercício. Tá vendo? Não é um pedido não, né? É uma ordem, basicamente. Faça, mas o imperativo é o pedido, é o conselho, é a ordem. Não precisa pensar que o imperativo é sempre, né, sentido. Não, não é isso aí não. O imperativo pode ser um aconselhamento. Faça exercício, pensa o seu médico dizendo isso a você. Então eu vou ter aqui, ó, 3 ideias diferentes relacionadas a alguns tipos de tempo. Sorá, mas é isso aí que é verbo? Eu só tenho que saber isso aí? Não, não tem que saber só isso daqui. Mas a gente vai adentrar com um pouco mais de calma para você entender como é que funciona essa ideia de verbo quando a gente for tratar só de verbo, beleza? Estão aí as 10 classes de palavras. Quero que você acompanhe comigo, pegue seu material, vamos dar uma olhadinha em exercício para que você veja como é que a banca cobra. Veja só, nosso primeiro exercício você tem ali, ó. Na linha 5, a palavra último foi empregada com valor de substantivo. Então, você tem ali no finalzinho da linha 5 essa questão, tá? Então, tem ali o trechinho, ó. Eu seria o último dos mortais a duvidar que os bons escritores foram abençoados com uma dose inata de fluência. Então, eu seria o último dos mortais. Então, o que eu vou ter ali antes? Eu tenho a ideia... Eu tenho melhor, né? Eu tenho o artigo colocado ali, o último. Então, simplesmente, o que aconteceu aqui? O que eu falei para você?
o artigo ele vai substantivar. Então não é mais ali um numeral. O último foi empregado com valor de substantivo? Exatamente. Certa resposta. Eu tenho o artigo que vai substantivar. Vai para a próxima. Como modificadora das palavras prazer e engraçadinha, a palavra muito que as acompanha é, do ponto de vista morfossintático, um advérbio. Então você vai ter que retomar, pegar o texto lá. Então você tem na linha 3 e na linha 7. Então na linha 3 você vai ter ali que está acompanhando a palavra prazer, ok? Então você tem ali, recebi a sua cartinha, ver que você se tem adiantado, muito me deu muito prazer. E você tem se adiantado muito, me deu muito prazer. Então, ó, eu tenho, vamos colocar aqui, ó, eu tenho muito prazer. E a outra palavra que a gente tem ali na linha 7 é muito engraçadinha, certo? Muito engraçadinha. Eu nem vou colocar só engraça, e aí você já sabe. Ó, o que eu vou ter aqui? Muito prazer e muito engraçadinha. Do ponto de vista morfossintático, se trata de um advérbio. Ó, muito engraçadinha. Engraçadinha é um adjetivo, certo? Então aqui é um advérbio, tá correto. Agora, muito prazer. Prazer é o quê? Prazer é substantivo. O advérbio, ele modifica substantivo? Não. Então, nesse primeiro caso, tá errado. No segundo caso, tá certo. Então, só que a banca não tem, né, a questão metade, meia. Ah, tá mais ou menos certo. Não posso ter isso. A questão está errada nesse caso. Afinal de contas, o muito modificando o prazer não tá modificando ali, não é caráter de advérbio, ok? Vai para a próxima. Ah, professora, mas se não é advérbio é o quê? É um pronome, tá? Vai para a próxima. No período de que faz parte, o termo independente exerce a função de adjetivo e está no singular porque se refere a debate. Então você tem ali na linha 8, pega o texto comigo que está ali na linha 8, ó. Independente de quão caloroso seja o debate, gente, independente é do tipo independentemente, é advérbio, não é adjetivo. Questão errada. E veja que está distante, né? Não é um debate independente, é independentemente de quão caloroso seja o debate. Vai para a próxima. O emprego do artigo indefinido, ó, indefinido no trecho em uma visão contemporânea, ó, uma visão contemporânea, indica a possibilidade de existirem outras abordagens educacionais. É exatamente isso que trata? Você tem que pegar ali na linha 4 e na linha 5. Você tem ali, ó, em uma visão contemporânea, a educação tem como objetivo a formação cidadã, que abrange um conhecimento qualificado fomentador da construção da moral e do comportamento individual e social infanto-juvenil. É exatamente isso? Quer dizer, é uma visão. Não é a visão contemporânea. Então, a ideia que eu tenho aqui é de possibilidade de existirem outras abordagens. Certo? A indefinição promove essa possibilidade. E para finalizar, nas suas ocorrências em a quase, em a possibilidade, ambas na linha 17, o a pertence à mesma classe gramatical de palavras. Então, veja só, você tem ali, pega o texto. Não recuperam ninguém, misturam presos veteranos com iniciantes e negam a quase, ó, negam a, quem nega, nega a. Esse a é solicitado aqui pelo negam, pelo nosso verbo, então esse a aqui é a preposição. E negam a quase todos a possibilidade. A possibilidade. Então, possibilidade ali é o meu substantivo. E esse a é um artigo que está acompanhando o meu substantivo. Portanto, está errado. São classes de palavras que são diferentes, beleza? Veja só. Ficam aí as nossas dicas, dá uma olhadinha no conteúdo, calma, porque a gente vai abordar cada uma dessas classes de palavras. A gente só tem que ter uma noção breve aqui, geral, de quantas são, qual a principal característica, para entender com mais profundidade quando eu for retomar cada uma delas. Combinado? Ficam aí as nossas dicas, nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau.